Olá, iluminados! Tudo bem? Começando a semana final de maio, estamos chegando ao fim do semestre, do primeiro semestre, e muitas coisas aconteceram e acontecem todo dia. É a vida é isso. Vamos tocando e ela vai indo, ela vai se renovando, porque é a vida. Ela não para porque a gente quer. Nós não temos esse controle. Não teremos esse controle, humanamente falando. Então, esta semana em que o semestre acaba, vem agora aqui na região sudeste, o frio, mais de forma assertiva, não é mesmo? Está um pouquinho frio hoje, está até um pouco agradável, mas bom, né? Estamos aqui no carro novamente fazendo nossa gravação. Faz algum tempo que eu não gravo, porque eu estava sem ideias. Eu não estava se comunicando muito comigo, eu estava muito preso em alguns pensamentos e algumas coisas que me roubaram as ideias. Mas tudo bem, faz parte. Nem sempre a gente está inspirado, nem sempre a gente está pronto, e a vida é isso. É muito disso. Inspiração, um pouquinho de inspiração e muita transpiração para realizar as coisas que nós nos propomos, não é? Eu estou colocando esse vídeo aqui por conta que eu preciso exercitar o falar, o raciocinar, o meditar, né, dentro da metafísica que eu acredito. Isso ajuda muito a mente ficar mais ágil, ajuda muito ao desenvolvimento. Então é isso, estamos falando, não é mesmo? A gente vai tentando acertar daqui, acertar dali, e os pensamentos fluem. Eu, pelo menos, tento deixar o pensamento fluir. Quando eu fico vendo muitas notícias, não é o caso, porque eu tenho me afastado bastante dessas coisas. Porque as notícias, ultimamente, não são muito boas. E a notícia, como não tem sido boa, não tem sido proveitosa, então acaba criando muita ansiedade. E essa ansiedade atrapalha em muito todos os aspectos da vida. Então as notícias, elas trazem às vezes pontos de reflexão. Às vezes você vê uma notícia que te impacta de alguma forma, né? Uma violência, um acontecimento no mundo, as guerras, enfim, assunto tem, né? Mas ao mesmo tempo que te traz essas reflexões, ele traz uma tristeza para quem tem um pouquinho de consciência expandida, porque você está vendo coisas que você sabe que não são reais. Não são reais no sentido divino, que eu digo, não no sentido humano. No sentido humano é isso aí, está aqui, vai acontecer, não vai parar, e é a vida. No sentido divino, quando a gente alcança um pouco de consciência do meu ser, da minha verdade real, né, do ser que eu acredito que eu sou, que é o que eu sou, que eu estou junto com o Pai. Essa relação, ela é muito boa porque eleva o seu patamar de vibração, de percepção.
As palavras são um pouco complicadas, porque quando se fala de vibração, o pessoal pensa em física e não é bem isso. São palavras diferentes que eu acredito que deva até existir alguém que já cunhou esses termos, mas como eu não conheço, estou usando assim comparativamente. Então, quando a gente alcança essa consciência, dessa percepção de que eu sou um com o Pai nesse contexto universal, muitas dessas preocupações deixam de existir. Simplesmente elas deixam de existir, porque você está mais focado em ser algo, estar bem, do que realmente querer viver o mundo. O mundo está aqui, vamos vivê-lo. Mas quando eu puder desligar um pouquinho e sair um pouquinho dessa agitação, vamos colocar dessa frequência vibracional baixa que nós vemos diariamente nos jornais, nos noticiários, e eu tenho me afastado, porque realmente, para mim, ficar sabendo de política, de guerras, é uma coisa muito egóica do ser humano, muito triste de ver que o ser humano não está evoluindo nada no sentido do pensamento, né? A evolução, a gente fala aqui, já foi falado, ela não existe no espírito já consciente da unidade. Não existe. Não tem por que você entender que existe uma evolução a ser melhorada. Não existe. Não faz sentido, né? Se eu disser que Deus precisa evoluir, porque eu sou um com Ele, então eu estou acreditando num Deus fraco, né? Não estou falando com relação ao Deus bíblico, que se refere muitas vezes àquele personagem terrível que impôs muitas guerras, muitas matanças. Não é isso. Isso é até um tema para outro vídeo. Mas estou falando do verdadeiro Deus, do Deus único, que é um Deus que seria talvez uma energia, uma consciência única, a fonte. Enfim, eu acredito que esse Deus não tenha nem consciência dessa humanidade. Não tenha consciência dessa humanidade, dessa matéria. Eu acho que ele é tão puro que ele não tem consciência desta realidade. Por isso, às vezes fazemos pensamentos aqui: nossa, eu preciso orar para melhorar a minha vida, para melhorar a minha saúde, ou para curar alguém, pedir, e estamos direcionando o pensamento para o nada. E esse não é o objetivo de Deus. A gente nem imagina o que é, mas com certeza não é ficar atendendo a nossos pedidos, às nossas demandas. Existem seres materiais que façam isso? Existe. Claro que existe. As boas pessoas, os bons espíritos, bons guardiães, enfim, eles existem, estão aí. E quando você solicita, e eles, assim que podem, eles ragem, e assim que a nossa vibração humana, tá? Isso é mental. Essa vibração humana se alinha com a deles, conseguimos as coisas, conseguimos as melhorias, mas tem que ter um objetivo de melhoria, de verdade. Não melhoria material, esse não é o objetivo, mas sim uma melhoria espiritual, que nos vai permitir alcançar um conhecimento de si mesmo, uma percepção maior,
E essa percepção maior vai fazer com que nós acordemos, despertemos da nossa realidade espiritual. Isso é muito importante. Então eu acho válido todo o conhecimento que está para ajudar a gente a alcançar a iluminação. Vamos falar assim. A iluminação. Já somos iluminados. Nosso espírito é iluminado agora. Ele já é iluminado. Ele não precisa evoluir. Ele não precisa de experiências para evoluir. Ele já é. Mas nós não estamos alinhados com esse espírito, que é nosso. Aqui na carne humana, nós estamos alinhados com as sensações. Nós estamos alinhados com as dores, com o prazer, com a fome, com os sentimentos humanos de tristeza, de alegria. E parece um pouco frio, pode parecer que seja frio, que seja desligado, que Deus não seja empático. Pode ser, mas essa é a realidade. Não existe uma interferência que você possa nomear. É Deus que fez, não é. É qualquer outro tipo de entidade boa que faz isso. Mas a gente costuma nomear que Deus quer, Deus fez. Não é. Eu não acredito nisso. É o meu pensamento. Eu acredito que Deus seja um ser puro, que não tem consciência da nossa existência, que não distingue a nossa existência, porque é uma coisa só. E quanto antes o humano aqui, o Adriano, perceber esta unidade, isso vai ganhar um significado novo, ou ressignificar essa existência. Eu não alcancei ainda essa iluminação. Ainda não tive a experiência que muitos místicos alcançaram, inclusive o nosso amigo Dárcio. Mas ele dizia nas palestras dele, que estão disponíveis lá no site e também disponíveis no canal do YouTube. Não nesse canal, no outro canal. E ele fala muito disso. Algumas pessoas o questionam sobre se o mundo é ilusão, isso aqui não existe, então nada, isso é real. Inclusive o palestrante. E colocaram ele numa sinuca, como dizem. E realmente não tem como explicar, até você viver a experiência de sentir-se um com o Pai. Essa experiência, ela é única, pessoal e intransferível. Você só vai senti-la, você. Então, muita gente consegue alcançar isso através de meditação. Muitas vezes as pessoas acontecem de alcançar isso em um acidente, que ficam de coma e voltam. Enfim, existem formas muito, muito diversas de alcançar isso. E eu acho que é importante notarmos essa diferença da consciência una e da consciência elevada. Eu tenho uma consciência um pouquinho elevada, uma consciência que me permite pensar um pouco fora da caixa, é uma consciência que me ajuda a não errar tanto, porque lógico, eu erro bastante, mas ela me ajuda a perceber o mundo de uma forma mais agradável, de uma forma mais tolerante. E essa consciência é uma consciência elevada.
A consciência una, ela não é uma coisa frequente e o tempo todo. Quando você alcança essa percepção, você vive ela intensamente durante algum tempo, mas depois você acaba retornando para este mundo. Porque esse é o objetivo dessa vivência, viver e viver da melhor forma que for. Então, meus caríssimos iluminados, obrigado pela audiência, pelo apoio que vocês têm dado. Muito obrigado. E até o próximo conteúdo que for inspirado. Vamos ver o que virá. Do eu para mim. Um abraço.